Olá, meus irmãos! Hoje é domingo, dia 5 de abril de 2020, véspera do domingo de Páscoa. Como não podia ser diferente, preparamos para vocês, no culto doméstico hoje, a liturgia da paixão. Nós vamos ver, lembrar, relembrar os caminhos de Jesus até a cruz, até o momento em que ele se oferece como um sacrifício perfeito em nosso lugar. Nós estamos nos preparando porque no domingo que vem nós queremos celebrar juntos a Páscoa. As nossas atividades presenciais estão suspensas, mas nós estamos criando ferramentas para que a gente possa se encontrar no domingo, dia 12 de abril, às 10 horas da manhã, cada um do seu computador, da sua casa. Vamos poder matar um pouquinho só as saudades um do outro. Mas é um dia muito especial. Nós queremos relembrar da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, da vitória na cruz, da vitória sobre a morte, e nós queremos lembrar dessa boa notícia, dessa esperança da eternidade que nós temos com o nosso Senhor. Ainda mais nesse momento que nós vivemos. E vamos fazer isso juntos, meus irmãos. Então separe esse momento, dia 12 de abril, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos juntos. Em breve vamos informar para os irmãos qual a plataforma que nós vamos utilizar. Se você ainda não fez o seu culto doméstico hoje, nesse domingo, peço para que você pause o vídeo, faça o culto e depois retorne para ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. O texto que nós selecionamos hoje na liturgia para o culto doméstico está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 54. Eu não vou ler todo o texto, eu selecionei uma parte do texto, o final dele, no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo já está na cruz. E nós vamos ver agora os relatos do evangelista Mateus, a partir do versículo 45 até o 54. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros deixaram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto, e olhando inclusive para o momento que nós vivemos hoje, é que não existe sofrimento maior que eu, você, a humanidade possa passar do que aquela que o nosso Senhor Jesus Cristo passou suportando a cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é sofrer. O sofrimento foi tão grande, meus irmãos, que no capítulo anterior do mesmo Evangelho de Mateus, versículo 26, o nosso Senhor Jesus Cristo confidenciou aos seus discípulos que a alma dele estava agoniada por esse momento. Um pouquinho depois, quando ele está orando com seus discípulos, ele pede ao Pai que, se possível fosse, afastasse dele esse cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai, não a dele. Era um momento difícil, meus irmãos. De fato, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu naquela cruz. Ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. E essa semana nós circulamos uma frase muito legal do reverendo Timothy Keller, onde ele mostra para nós uma distinção muito grande do cristianismo para outras religiões. E tem tudo a ver com esse texto na cruz. Ele diz assim: entre todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única que sustém que Deus se fez completamente humano em Jesus Cristo.
e que conhece, portanto, o desespero, o cansaço, a solidão, a pobreza, a dor, a tortura e a prisão de uma forma pessoal. Jesus não conhece só o conceito de sofrimento, mas ele provou e experimentou o sofrimento. É por isso que no livro de Hebreus, o autor diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece do nosso sofrimento. Porque ele passou pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades. Ele passou pela provação, ele passou pela tentação, ele sabe o que é sofrer. É por isso que nós podemos chegar com confiança junto dele. Nos versos anteriores, que eu não li com os irmãos, mas vocês leram aí no culto doméstico, nós vimos que a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, todo ele foi injusto. O nosso Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, não tinha cometido falta alguma, mas ele foi preso, julgado e condenado de forma injusta. Mas que ninguém se engane, ninguém tirou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele a entregou espontaneamente por mim e por você, meu irmão. A entrega dele na cruz foi espontânea, foi voluntária, foi plano do Pai, plano do Filho, plano do Espírito, plano de toda a Trindade, um plano de redenção maravilhoso. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 a 18, o nosso Senhor Jesus Cristo diz isso deixa isso muito bem claro, quando ele diz que ele é o bom pastor, que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz que a vida dele ninguém tira, ele a entrega voluntariamente. E por que Jesus, o nosso Senhor, teve que passar por todo esse sofrimento? Eu selecionei aqui uma frase muito legal de um outro pastor, reverendo Mark Dever. Ele diz assim: bem, Jesus não teria de morrer por si mesmo. Se pensássemos apenas em Jesus, não haveria necessidade da cruz. Não, ele morreu para ser redentor. Era essa a sua vontade. E era também a vontade de seu Pai celestial que nos redimisse. Foi por sua vontade que ele entregou sua vida, que sacrificou a si mesmo, morrendo na cruz, a fim de nos resgatar da pena merecida por nós. Meus irmãos, do nosso Senhor morreu na cruz, por minha causa e por sua causa. Nós deveríamos estar naquela cruz maldita, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas mazelas, e carregou em nosso lugar. O que nós chamamos de um sacrifício vicário, substitutivo, foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele tomou o nosso lugar, ele tomou a nossa culpa, ele tomou a nossa sentença. A sentença sobre nós seria justa, mas caiu sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez você possa se perguntar, por que nós precisamos de um mediador entre Deus e os homens, como Jesus Cristo? Por que nós precisamos de um redentor como o nosso Senhor Jesus Cristo? Não existe outro caminho, não existe outra pessoa, existe alguma coisa que eu possa fazer para atenuar isso? Eu preciso realmente de Jesus? Não teria um outro caminho, uma outra forma? Não, meus irmãos. Só Jesus. Jesus é Deus perfeitamente e ele é homem perfeitamente. Como homem, o nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, sem pecado. Ele obedeceu completamente à vontade de Deus. Ele não pecou. E a sua justiça é creditada a nosso favor. Vocês lembram dos sacrifícios no Antigo Testamento, sacrifícios que eram feitos para remissão de pecados? Eles eram um tipo do que Cristo faria de forma definitiva, de forma perfeita. Aquilo era temporário, esporádico, precisava ser repetido. Mas vocês lembram que tipo de oferta que tinha que ser levado diante do altar? Era um animal puro, imaculado, sem defeito nenhum. E é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou diante de Deus. Como um inocente, como um homem perfeito, em nosso lugar, para aplacar a justa ira de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados. Mas, meus irmãos,
qualquer homem não aguentaria e não suportaria o peso da ira de Deus naquele momento. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou e se tornou homem, mas não deixou de ser Deus. E quando ele está na cruz, Deus está redimindo o seu povo. Só ele para suportar a ira de Deus. A ira é tão terrível, o momento é tão terrível, que o nosso Senhor Jesus Cristo exclama: meu Deus, por que me desamparaste? Tamanho era o sofrimento e o abandono naquele momento. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você, meu irmão. Bryan Chapell diz assim: Jesus é Deus perfeito, é homem perfeito, é o Redentor de que precisávamos, e ele realizou tudo o que foi necessário ao se identificar com nossa humanidade e fazer o que teve de fazer como Deus para nos salvar. Essa é a boa notícia do Evangelho. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito e foi definitivo. E é por isso, meus irmãos, que toda aquela sequência de sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles foram interrompidos e eles não são mais necessários. É por isso, meus irmãos, que nós dizemos que nós somos salvos pela graça. Não é fruto das nossas obras, do nosso esforço e da nossa obediência, mas daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele morreu em nosso lugar. Ele trouxe justiça, ele creditou justiça para mim e para você. Aleluia! E é por isso que não há necessidade de nenhum outro sacrifício. É isso que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículos 12 e 13. Um sacrifício perfeito e um sacrifício definitivo. Nós vimos ali no relato alguns eventos, alguns fenômenos sobrenaturais que acontecem naquela hora, naquele momento da morte de Cristo, em que o nosso Senhor entrega o seu Espírito. São eventos extraordinários. Eu destaco um evento desses extraordinários. Eu não sei se você já se perguntou por que o véu rasgou de cima para baixo. Por que o véu teve que rasgar? Que véu é esse? Esse é o véu do santuário, o único templo, o templo em Jerusalém, que fazia a separação entre o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, e o lugar santo. No Santo dos Santos, o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, e esse lugar era separado por um grande véu. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrega a sua vida, oferece a si mesmo como sacrifício em nosso lugar. Esse véu que separava Deus do povo, ele é completamente rasgado. E o livro de Hebreus diz que um novo caminho se abre. O nosso Senhor Jesus Cristo abre um novo caminho para nós. Pelo seu corpo, pelo seu sangue. Um novo e vivo caminho é aberto e nós agora temos acesso ao Pai. Algo que antes era inimaginável. Agora nós não precisamos ir até o templo. Agora nós não precisamos de um sacerdote para nos representar. Porque nós temos um sumo sacerdote que vive eternamente. E vive, intercede por nós diante do Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo. E o caminho que ele fez está aberto. E nós podemos nos aproximar diante de Deus com segurança, com convicção, cheios de fé. É isso que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Esses eventos sobrenaturais, meus irmãos, que acontecem com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, deixaram os soldados e o centurião que era responsável por esses soldados, que estavam ali no momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, boquiabertos, atônitos. Eles ficaram escandalizados porque eles perceberam o mal que eles haviam feito. O mal feito com um inocente, com um justo. Mas na verdade, meus irmãos, eles só fizeram aquilo porque o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou. Porque esse era o plano de Deus. Os discípulos não estavam entendendo nada naquele momento. Nenhuma das pessoas que seguiam Jesus estavam entendendo nada. Mas o centurião e os soldados percebem agora
que aquele que havia se entregado verdadeiramente era o Filho de Deus. E Jesus veio para isso, meus irmãos. Jesus veio para nos salvar. E a nossa salvação, a nossa redenção, ela passa pela cruz do Calvário. Nós veremos no próximo domingo que ela também passa pela ressurreição. Mas essa é uma cena do próximo capítulo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós adoramos o teu nome. Diante dessa boa notícia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Cristo, em nosso lugar, padeceu, para que nós vivêssemos uma nova vida, uma vida em comunhão, uma vida reconciliada com o Criador e o sustentador de todas as coisas, o nosso Deus. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por essa notícia maravilhosa e bendita. E oramos, ó Deus, para que possamos viver toda a realidade do teu Evangelho. Ó Deus, ordena a nossa vida para que, libertos do pecado, perdoados do pecado, possamos viver e andar em novidade de vida. Ó Deus, que o nosso amor por Ti aumente cada vez mais e mais, a nossa gratidão, a nossa alegria e a consagração da nossa vida ao Senhor. Ó Deus, que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos, ó Deus, seja tudo para a glória e para o louvor do Teu nome. Ó Deus, nos ensine, por meio do Teu Espírito, a vivermos essa vida consagrada a Ti. Ó Deus, eu oro por aqueles que não conhecem o Teu Evangelho ainda. Ó Deus, aquelas pessoas queridas, próximas de nós, e até aquelas, ó Deus, nosso próximo, que nós não temos intimidade ou não conhecemos tão bem. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa trazer arrependimento, ó Deus, convicção de pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e para todo sempre. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe.